Muito bem, muito bem, muito bem. Segunda-feira, dia 22 de janeiro de 2024. Vamos começar agora uma semana incrível para tratar de assuntos relacionados ao direito societário e também ao planejamento sucessório. Sejam todos muito aqui bem-vindos. Bruno, Fernanda Pinelli, Ana Carol Andrade, seja bem-vinda. Peter, seja bem-vinda. Maria, Alisson, galera, boa noite. 18 horas, segunda-feira, dia 22 de janeiro. Convidei vocês para esse bate-papo de hoje para tratar sobre uma questão que envolve direito societário e planejamento sucessório. E é uma dúvida super comum, que é a escolha do tipo societário para o planejamento. Normalmente ficamos na dúvida sobre adotar a limitada ou a SA. Não é mesmo, Tati Marques? Como é que você tá? Tudo bem? Farali, seja bem-vinda. Vou escrever aqui, pessoal, o tema da live só para quem for chegando pegar a matéria. E aí eu já começo a tratar do assunto com vocês. Vamos lá. O tema da live é holding, LTDA ou SA? Vamos lá. Qual é o tipo societário mais adequado para... Pronto, ok. Para planejamento sucessório e holding, acabei de colocar aqui, vou fixar o comentário. Comentário fixado, já vejo aqui várias pessoas conhecidas e queridas. Jane Oliveira, seja bem-vinda. Barreto, meu irmão, boa noite. Holding familiar, fala, meu querido, como é que você tá? Vamos lá, pessoal, vamos trabalhar. Veja bem, gente, a escolha do tipo societário está atrelada principalmente ao conhecimento das características de cada um dos tipos societários disponíveis. Você só será capaz de escolher se vai constituir a sua holding na forma de limitada ou na forma de SA, se você compreender o que há de qualitativo e de demérito ou de pontos de atenção em cada um dos tipos societários. A gente, para essa live, vai fechar o assunto na limitada e na SA, que de fato são os dois tipos societários que nos servem para a constituição dos projetos de holding. Não custa lembrar que a gente está usando a palavra holding aqui no mesmo sentido que o mercado de planejamento sucessório adota, né, como sendo uma sociedade voltada para a organização e sucessão de um patrimônio familiar. Não estamos aqui falando de holding no seu conceito, na sua concepção clássica e técnica, que é o objeto social de controle de capital de outras sociedades. Não é dentro desse universo que o nosso bate-papo está alicerçado. Ele está pautado realmente naquilo que o mercado gosta de falar, que é a gourmetização da palavra holding. Dito isso, o que nos leva a escolher uma limitada? O que nos leva a escolher uma SA como estrutura para essa sociedade patrimonial familiar? Bom, primeira coisa, nós não vamos poder usar a SA diretamente quando eu tenho, por exemplo, sócio único. A limitada, desde a Lei da Liberdade Econômica, admite a unipessoalidade. Então, desde a MP 881, depois convertida na Lei 13874 de 2019, nós podemos ter uma limitada com um único sócio titular, sem necessidade da pluripessoalidade. A SA até admite a unipessoalidade permanente, lá no artigo 251 da Lei de SA. Só que tem uma característica específica. Essa previsão da Lei de SA é para subsidiária integral, que é uma sociedade que tem como única acionista uma outra sociedade brasileira. Então não tem como eu fazer uma SA unipessoal com o Pablo como único acionista. Eu só teria como ter uma SA unipessoal se esse único acionista não fosse uma pessoa física, fosse uma sociedade, aliás, uma sociedade brasileira. Então isso escapa à dinâmica, à lógica
do planejamento sucessório, pensando na pessoa física do sócio. Nada impediria que o Pablo tivesse uma limitada unipessoal e essa limitada unipessoal participasse no capital de uma subsidiária integral, na forma do 251. Mas isso só se motivaria em estruturas mais relevantes, principalmente quando o cliente tem, no bojo dos ativos dele, participações societárias em empresas operacionais. Aí faz sentido. O Pablo monta uma unipessoal para ele, uma limitada, e essa limitada funcionando como holding mesmo, na concepção pura de holding, participa no capital de subsidiárias integrais na forma de SA. Beleza. Então, quando eu penso em comparar a limitada com a SA, primeiro ponto de atenção aqui nessa escolha gira em torno da unipessoalidade. Clientes que estão estruturando patrimônio unipessoalmente, por exemplo, um casal casado em separação de bens, cada um fazendo um projeto com seus próprios bens, ou um viúvo ou uma viúva, bens exclusivos. Aquele projeto não é de um casal, aquele projeto é daquele patriarca ou daquela matriarca. Nesse caso, a SA não é uma opção, porque a SA não admite unipessoalidade tendo como sócio pessoa física, só a subsidiária integral tendo como sócio sociedade pessoa jurídica. Outro ponto de atenção é em relação aos casados em comunhão universal. Casados em comunhão universal podem ser sócios? Pois é. O Código Civil, tristemente, proibiu casados em comunhão universal e também em separação obrigatória, proibiu que esses cônjuges sejam sócios entre si. Artigo 977 do Código Civil. Esse dispositivo é uma porcaria, extremamente criticável e que cria para nós um obstáculo, porque ainda é muito comum termos clientes de planejamento que venham em casal, casados, principalmente em comunhão universal, porque era o regime padrão até 77. E aí a idade dos clientes de planejamento berola aí com esses que casaram dentro da década de 70, até o final da década de 70. Então é muito comum termos clientes em comunhão universal. Nesses casos, eles não podem ser sócios entre si, diz o 977. Só que essa proibição não alcança a SA. Então, quando você tem clientes, o casal vindo a você, casados em comunhão universal, uma alternativa é não usar a limitada, é usar a SA. Adotando a SA, você não encontra o obstáculo, o proibitivo, do artigo 977 do Código Civil. Pronto, temos uma razão bem objetiva para a escolha da SA. Mas, Pablo, escolher a SA não é mais caro ou mais burocrático? O quanto é verdade isso? E aí divido com vocês minha percepção sobre isso. A limitada e a SA já foram muito distantes uma da outra. Muito distantes. Havia tempo em que quase nada da lei de SA era aproveitável para a limitada. Até 2017 a gente não conseguia ter cota em tesouraria, cota preferencial. Até 2020 a gente não admitia cota sem voto para a limitada, segundo as normas do DREI, Departamento de Registro de Empresas. De 2020 para cá, principalmente 2020, a gente percebe uma elasticidade do DREI na aplicação das normas da SA para a limitada, o que fez ampliar o leque de utilidade da limitada. Eu passei a permitir na limitada a cota, de novo, em tesouraria, que pertence à própria sociedade, a cota preferencial, inclusive cota preferencial sem voto, conselho de administração, institutos que são próprios da SA e que vieram incorporar o manual de limitada a possibilidade de aplicação a esse tipo societário. Por outro lado, assim como de um lado a limitada bebeu mais da água da SA com essas mudanças normativas, a SA teve certas simplificações, incríveis simplificações. Professor Luiz Couto, meu amigo, seja bem-vindo. A SA ganhou simplificações nos últimos anos,
principalmente no período pandêmico, tá? Com algumas mudanças interessantes. Por exemplo, a gente tinha a obrigatoriedade de que na SA fossem pelo menos 2 diretores, 2 pessoas responsáveis pela apresentação, pela representação da SA. E isso acabava sendo um obstáculo burocrático, ter 2 diretores, ter remuneração de prolabore para 2 diretores. Às vezes o cliente vinha para você com a intenção de ser ali o déspota daquele projeto, que ele não queria que mais ninguém fosse empoderado com poderes de administração. Então a SA acabava ficando meio fora do cenário para os projetos mais simples, porque ter 2 diretores para muitos projetos era um obstáculo. Só que agora isso mudou. Hoje a SA pode ter apenas um administrador, apenas um diretor. A imagem e semelhança do que acontece com a limitada. A limitada pode ter um ou mais administradores. Hoje a SA pode ter um ou mais diretores. Então, nesse contexto, não é mais um problema a SA. Ela já teve esse obstáculo. Outra coisa que melhorou muito é o custo das publicações da SA. Aquela coisa de publicar edital para publicar os documentos obrigatórios, isso foi flexibilizado. As sociedades por ações que têm um faturamento de até 78 milhões, podem fazer suas publicações obrigatórias na central de balanços. E isso é gratuito, é eletrônico e gratuito. Então, caiu mais um obstáculo para a gente adotar a SA. Outra coisa que nos fez refletir sobre a utilização mais ampla da SA nos projetos de planejamento, de um modo geral, foi a questão dos livros societários digitais. A lei de SA, no artigo 100, expressamente prevê lá a obrigatoriedade de livros societários para a SA. E aí, isso acabava gerando um custo tanto financeiro direto quanto burocrático. E todo custo burocrático também gera custo financeiro, né? Por conta do aumento de transação, o profissional que vai fazer acontecer e tal. Só que hoje, os livros obrigatórios da SA, lá no artigo 100, podem ser eletrônicos. Então, isso é feito junto à junta comercial. Os custos são menores, primeiro porque você não tem que gerar o livro. Primeiro, você não tem que gerar o livro físico lá numa papelaria que é autorizada a fazer esse tipo de publicação. Segundo, que você não tem que levar para a junta fisicamente, para ela autenticar, dar o livro como autêntico. E, consequentemente, também não tem esse custo burocrático. E as despesas de autenticação virtual da junta são mais baixas do que da autenticação de livros físicos. Então, isso foi uma vitória para o direito societário, para quem quer adotar a SA nos projetos. De novo, eu não preciso mais de 2 diretores, só um. Segundo, eu posso ter livros eletrônicos. Terceiro, eu posso fazer publicações eletrônicas para as companhias que tenham até 78 milhões de patrimônio, de faturamento, ano bruto. Professor Luiz Couto, obrigado pelo carinho, meu amigo, da sua mensagem aí. Você é um feríssima, você é um fera, sempre presente, sempre atento e sempre ensinando o pessoal sobre como investir em holding, como ter, na verdade, investimentos em holding, para que isso fique mais claro, né? O Luiz Couto é especialista em holdings vocacionadas para investimentos financeiros. Então, isso é bem legal, porque passou o tempo de achar que cliente de planejamento é só cliente de imóveis. Então, a SA acabou tendo muitos elementos facilitadores para a sua utilização. Porém, nem tudo são flores, tá? Por quê? Beleza, ao fundo um machado. Tem um machado e tem uma espada templária também. Tem 2 machados, os outros 2 estão na minha sala. Um machado e uma espada. 2 machados Vikings aqui e uma espada templária. Gosto muito dessas questões. Bom, boa, vou falar, Ana, da questão da reserva de ágio. Boa ponderação.
Agora, como eu dizia, nem tudo são flores na SA. A SA traz um obstáculo para o bolso dos nossos projetos. Como assim um obstáculo para o bolso? É porque quando você integraliza bens na SA, a lei, no artigo 8º, obriga que esses bens sejam avaliados. E essa avaliação tem custo. Você vai ter que contratar profissionais que sejam autorizados para a avaliação de ativos. Por exemplo, se forem ativos imobiliários, tem que ser profissionais vinculados ao Cresce para gerar esse laudo de avaliação, como o queridíssimo Vinícius Marinho, que está me devendo uma visita, eu cobro ao vivo, prevê, que é o laudo de avaliação, que vai ser feito por 3 peritos, pessoas físicas ou uma empresa especializada, e a gente sempre prefere, obviamente, contratar uma única empresa especializada para fazer isso. E isso tem custo, né? Isso tem custo. Essa questão da avaliação. Que, claro, quanto maior o volume de bens, mais facilmente você vai negociar ali um pacote. Então, esse é um custo que a SA nos entrega, que infelizmente a gente não consegue correr, a gente não consegue fugir. A Fátima fez uma ótima pergunta, Fátima queridíssima, se quem tem SA com livro físico pode substituir pelos livros eletrônicos. Pode sim. Esse é um serviço até razoavelmente comum, tá, Fátima? A gente recentemente fez um projeto desse, a gente pegou uma SA, sempre que a gente pega uma SA nova, o primeiro desafio é organizar a casa em relação aos livros, porque isso é um clássico dos problemas de uma SA, tá com os livros todos desatualizados e tal. E nessa tarefa, nesse projeto, pode ser sugerido ao cliente fazer a transformação dos livros em livros eletrônicos. Só que aí você tem que fazer o histórico, tá, Fátima? Mas sim, pode sim fazer essa migração para os livros. Um outro ponto, e aí é um ponto favorável que a SA nos entrega, diz respeito a uma questão tributária interessante, que é o ágio na emissão de ações. Nakarato disse, olha, nossa, livros são desafiadores. São. Nakarato, cada coisa que eu pego, Nakarato, sociedade, quando você vai somar as ações no livro, parece que o capital social tem 115% de ações, né? Quando você vai olhar, às vezes, seção de cotas, fulano cedeu para Beltrano, e aí do nada aparece um outro titular daquelas mesmas cotas, daquelas mesmas ações, que você não consegue entender aquele troço. E não é muito fácil de desvendar e desmontar esse novelo aí, né? Isso realmente é muito complicado. O doutor Ijur Carubes, acho que é isso. Doutor, não sei. Tem que tomar maior cuidado para falar esses nomes aqui, porque às vezes tem umas pegadinhas. A SA é antiga e não tem livros. Tem que fazer. Tem que colocá-la de pé, tá? Você tem que colocar os livros dela atualizados. Se ela não tem, é hora de fazer. Eu peguei um projeto de uma cliente que, dentre os seus ativos, tem uma SA com 2 imóveis. Essa SA não tem nada, senão um registro na junta e um CNPJ. Aí, no projeto, a gente está colocando essa SA de pé, né? Colocando essa SA de pé. Maravilha. O Felipe perguntou o seguinte, Pablo, depois da Lei de Liberdade Econômica e do Marco Legal das Startups, Lei Complementar 199, ainda precisa publicar o estatuto em jornal ou só a central de balanço? Na verdade, você não precisa publicar o estatuto em lugar nenhum, tá? A publicação, uma vez que você faz o registro na junta comercial, leva à publicação. A mudança que a gente teve na lei de registro de empresas é que essa publicação dos atos societários, estatuto, contrato social, aí vale para todo mundo, tá? Não é mais feita em diário oficial. Isso é feito no site da junta. A lei de registro de empresas passou a prever que isso é feito no site da junta comercial. Mas eu ia comentar aqui uma questão envolvendo tributação. Antes, porém, pessoal, só para não esquecer, na semana que vem, na segunda, na terça, na quarta-feira da semana que vem, eu vou fazer um evento sobre limitada. O evento Arquitetando a Limitada. É um evento gratuito, bacana, às 19 horas,
e o link para inscrição está na minha bio. Então, quando acabar a live, quem não fez ainda a inscrição, vai lá na minha bio e faz a inscrição para esse evento, porque eu vou ensinar numa aula, a primeira aula, sobre como revisar contratos sociais, identificar falhas e sugerir proativamente adequações, modernizações de contrato social. Na segunda aula eu vou falar sobre acordos de sócios, quando fazer, quando não fazer, o que colocar no acordo, o que não colocar no acordo. E na terceira aula eu vou falar sobre dissolução parcial de sociedade, que é um tema que sempre desperta muito interesse do mercado. Então, para quem ainda não fez a inscrição, é só ir na minha bio para fazer e participar desse evento na semana que vem. Mas eu ia comentar aqui, em cima da pergunta que foi, acho que a Ana que me fez, sobre a questão tributária do ágio, né? Vai ser fácil eu te explicar isso aqui, desde que você pare o que está fazendo e preste atenção. Porque quando mistura tributação e societário, claro que a cabeça da gente precisa ficar mais ligada. Veja só, imagina que eu tenho uma sociedade, uma pausa aqui, deixa eu só ver se deu uma pausa como supostamente baixa conexão, mas acho que voltou bem. Então, imagina que você tem uma sociedade, não estou mencionando se ela é uma limitada ou se é uma SA, uma sociedade cujo capital social é 100 mil reais. E aí, um acionista vai adquirir 10% desse capital, ou seja, pagaria 10 mil reais para adquirir 10% de um capital de 100 mil reais. Beleza. Na hora que esse sujeito, esse investidor, vai adquirir da sociedade essa participação societária, ela pode ser emitida por um valor maior do que aquele valor de face, também chamado valor nominal. De novo, eu tenho um capital de 100 mil reais, um sócio vai adquirir 10% na emissão. Na emissão é negociação primária, gente. Negociação da sociedade para o primeiro acionista ou sócio que vai tocar aquela participação societária. Então, quem vai botar dinheiro no bolso é a sociedade. É o sócio capitalizando a sociedade. Se eu tenho um capital de 100 mil e eu estou adquirindo 10% desse capital, eu tenho que pagar no mínimo 10 mil. Porque senão não forma o mínimo daquele capital social. Então, por isso que o artigo 13 da lei de SA diz que é proibido, é vedado emitir ações por valor inferior ao valor nominal. A Ana Carato falou que assistiu essa aula hoje no meu curso EPS. Coincidência, né, Carato? Então, é proibido emitir ações por valor inferior ao valor nominal. Mas, se eu não posso emitir por valor inferior, eu posso emitir por valor superior. A Arpial, SR, o que aconteceu com sua voz? Minha voz vive variando, cara. É um negócio de maluco. Minha voz é um troço de doido. Então, eu posso emitir as ações por valor superior. Quando eu emito participações societárias por um valor superior, de novo no exemplo, um capital de 100 mil, em que Pablo, vou subscrever 10% desse capital. Só que ao invés de pagar 10 mil, 10% desses 100 mil, eu vou pagar 30 mil. Se eu faço isso, eu estou gerando um ágio. A sociedade está me entregando 10 mil reais em participações societárias e eu estou entregando para ela mais do que 10 mil reais. Estou entregando 30 mil reais. Quando isso acontece, desse valor que eu estou pagando por esses 10%, parte vai para a conta contábil capital social, os 10 mil. O remanescente, o ágio, alimenta uma outra conta contábil, chamada reserva de capital. Reserva de capital, na forma do próprio artigo 13 da lei de SA. Qual é o grande problema e o que isso tem a ver com a nossa aula sobre escolher limitada ou escolher SA? É porque esse ágio é, em princípio, tributado de imposto de renda e de CSLL. A sociedade ganha mais dinheiro pela participação do que o valor de face daquela participação. São 10 mil reais em cotas e a sociedade está recebendo 30 mil por isso. Então a sociedade está lucrando, está tendo uma vantagem econômica de 20 mil. E sobre esses 20 mil,
você tem a incidência de 15% de imposto de renda, com adicional de 10% de imposto de renda e 9% de contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, tributando, portanto, na pessoa jurídica, 34% do ágio. É uma porrada. É uma porrada. Quando você adota a SA, e ela, SA, está no regime tributário do lucro real, esse ágio não é tributado. Mas para isso, tem que ser uma SA e ela tem que estar no regime tributário do lucro real, por previsão legal, que está disposta no artigo 520 do Regulamento do Imposto de Renda, o RIR de 2018. Artigo 520 do RIR, Regulamento de Imposto de Renda 2018. Então, quando você tem um projeto e nesse projeto há uma emissão de participações societárias com ágio, a sociedade vai emitir participações societárias e o sócio vai pagar por isso mais do que o valor de face disso, então a limitada é um pesadelo, é um suicídio tributário. Você vai ter que escolher a SA e vai ter que escolher o regime tributário do lucro real. Essa regra do 520 do RIR não se aplica à limitada, nem se aplica a SA que não esteja em lucro real. Precedentes do CARF, precedentes do Poder Judiciário e a esperança de um projeto de lei que pretende estender isso para as limitadas, mas que não anda e potencialmente não vai andar, até porque a gente está no meio de uma reforma tributária. Esse é um ponto de atenção, porque eu vejo muitos projetos no mercado de holding em que há emissão de ágio, cria uma empresa, aí depois cria uma outra empresa para um capital baixo, e integraliza as cotas daquela empresa com as cotas da outra, só que com ágio. Esse ágio é um pesadelo tributário e que, como eu percebi aí nos últimos 3 anos, vai gerar dor de cabeça em breve em relação a isso. Professor Manuel Justino, veja bem, pessoal, só para vocês entenderem o nível da nossa live. Professor Manuel Justino, referência, e eu tenho que confessar que a primeira vez que eu tive a oportunidade de palestrar ao lado do professor Manuel, eu no final entreguei a ele um livro meu, um livro de títulos de crédito, e eu chorei no palco, porque eu jamais imaginei que eu estivesse dividindo um palco com o professor Manuel Justino e ao mesmo tempo lhe entregando um livro da minha autoria. Hoje posso dizer um amigo querido, pessoa brilhante e de um coração que não cabe no mundo. Obrigado, professor Manuel, pela sua presença, desembargador aposentado do TJ de São Paulo e um dos maiores autores em matéria de direito empresarial que o nosso país e o nosso mundo já teve. Fico realmente encantado. E por falar em nível, o professor Salomão entrou aí, o cara dos registros. Olha quem tá aí. Ó, o professor Manuel Justino dizendo: hoje eu sou seu aluno. Gente, o que eu faço com um homem desse? Se não amar, como amar mais? Como amar menos? Não tem como, não tem como. Professor Salomão, meu irmão, seja bem-vindo. Esse cara sabe tudo de registro, fez um evento presencial maravilhoso e, pelo que já vi, está com inscrições abertas para o evento presencial desse ano. Depois, professor Salomão, avisa aí como é que o pessoal faz para se inscrever para o seu evento. Bom, para quem está chegando ou para quem chegou um pouquinho atrasado, essa live tem por objetivo apresentar as razões que me levam a adotar uma limitada e as razões que me levam a adotar uma SA nos meus projetos de planejamento sucessório. Como fazer isso acontecer, essa escolha? Ora, não tem como fazê-lo se eu não compreendo as características primordiais de uma e de outra. Características qualitativas e não qualitativas. Então, isso é que faz a diferença. Mostrei para vocês que casados em comunhão universal não podem ser sócios numa limitada, mas podem ser sócios numa SA. E isso é um baita motivo para você escolher a SA para um projeto, sem prejuízo de poder fazer uma limitada unipessoal com um dos cônjuges, com o outro anuindo a transferência dos bens. Também ficou claro aqui que se eu quero um projeto envolvendo uma única pessoa, aí a SA já não me cabe. Porque a SA só admite a unipessoalidade se o sócio único for uma sociedade brasileira.
Então, o Joaquim, o CPF, não pode ter uma SA sozinho, não diretamente. E aí, a limitada já permite que eu tenha uma unipessoalidade. Seria essa uma razão para a escolha da limitada. Outro fator que leva a gente a escolher a SA diz respeito a uma melhor proteção de imagem do que a limitada. Deixa eu explicar isso melhor. Depois que você registra uma limitada na junta comercial, por exemplo, esse contrato social se tornou um documento público, todos sabem quem são os sócios facilmente. Se houver uma transferência de cotas de uma limitada, uma doação de cotas, uma venda de cotas, essa informação tem que ser levada à averbação na junta comercial, onde aquela sociedade limitada está registrada. Ou no RCPJ, se ela for não empresária, mas esse é um assunto outro, até porque eu oriento meus alunos a não fazer a limitada não empresária, fazer a limitada empresária na junta comercial. E aí, essas informações de transação de cotas são sempre públicas, estão sempre publicizadas. E isso expõe, em certa medida expõe. Na SA, o cenário é um pouco diferente. O controle de transação de ações é feito de duas formas. Quando eu tenho ações escriturais, que é o que acontece com as companhias de capital aberto, e que não estão no âmbito aqui do nosso planejamento, mas só para explicar, quando eu tenho ações escriturais, existe uma instituição financeira que é custodiante dessas ações. Um banco que é responsável pela custódia e pelo armazenamento de informação quanto às transações acionárias. E isso conectado, claro, com a B3, com a Bolsa de Valores. E aí, pessoal, quando eu tenho uma SA que não é de capital aberto, ela vai adotar ações registrais e não ações escriturais. As ações registrais têm o seu controle de titularidade e transação, venda, doação, sucessão, causa-morte, feita através daqueles livros que eu mencionava ainda há pouco, previstos lá no artigo 100 da Lei de SA. Então, essas transações não passam pela junta comercial. Quando um sócio vende ações para outro sócio numa SA fechada, essa informação fica adstrita aos livros daquela companhia. Então, isso aparece menos para o grande público. Então, famílias que querem um pouquinho mais de intimidade informacional vão encontrar melhor amparo na SA do que na limitada. Não estou falando aqui, gente, de fazer as coisas de maneira fraudulenta, por debaixo dos panos, para que ninguém veja e tal. Está longe de ser isso. Até porque eu já vi gente falando, não, a SA é melhor para planejamento, porque aí não precisa pagar o imposto de doação da ação, porque não passa pela junta. Por favor, né, gente? O que determina se incide ou não o imposto de doação é o ato gratuito, seja ele inter vivos, doação, ou causa-morte por sucessão. E aí já não é doação, é outra hipótese de incidência do ITCMD. Isso vale, mesmo quando você não tem que passar pela junta comercial. Aliás, o DREI, na IN 81, anexo 4, que traz o manual da limitada, diz que as juntas não podem ficar exigindo guia de TCMD quando você faz doação de cotas. Salvo um estado ou outro em que a legislação estadual prevê essa exigência, tá? Um outro estado, como Minas, por exemplo, as juntas não podem exigir a comprovação do imposto. O fato de não se exigir a comprovação do imposto significa que ele não vai ser pago? Ora, bolas, é óbvio que ele vai ser pago, óbvio que ele é devido. Isso vale para a limitada, para a SA. Então, o fato das transações acionárias de uma SA fechada passarem pelos livros da companhia e não pela junta comercial, levam, como eu disse, a uma certa intimidade informacional. Né? Você vai ter um pouquinho mais de sigilo dessas informações, mas isso não escapará à incidência tributária na doação dessas ações, assim como na doação de cotas. Né? A Aline lembrando, o Rio Grande do Sul, por exemplo, é um estado que exige. E aí a exigência vem do quê? Lei estadual. A legislação de TCMD, ou quando é lei própria, ou quando é o Código Tributário Estadual, que prevê essa exigência. E aí não tem jeito, porque a junta comercial está administrativamente submissa ao estado onde ela está vinculada. Né? Então, ela não tem como escapar sob pena de responsabilidade dos servidores, funcionários vogais que nela atuam, que nela trabalham. Ou o Carlos colocando o Paraná também, né? É um exemplo. O Rio, por exemplo, não exige.
né? O Rio não exige. Mas não exigir significa que eu não tenho que pagar? Claro que não. São Paulo não exige. Aí, quem andou fazendo doação de cotas em São Paulo sem pagar o imposto, tomou porrada na Operação Donátio, que pegou e cruzou informações da Receita Federal com as informações da Junta Comercial. Cruzou, já era. Naquele momento vai bater, olha, o cara doou aqui, mas não comunicou a Cefaz, não pagou o ITCMD. Bom, um monte de gente caiu na Operação Donátio, lá de São Paulo. Bom, pessoal, por hoje, isso. O objetivo da live de hoje, tratar da escolha do tipo societário que pareça mais conveniente para cada um dos projetos em que a gente estiver envolvido. É uma escolha razoavelmente simples, desde que você seja capaz de compreender as características, qualidades e deméritos de cada um dos dois tipos societários. Essa semana, pessoal, teremos a live de segunda a quinta com vocês e uma live surpresa que eu ainda vou falar depois para vocês. Então, amanhã às 18 horas, eu estarei de novo aqui com vocês e eu quero falar de um erro fatal no contrato social que você não pode deixar seu cliente cometer. Então, vai ser importantíssimo você participar desse conjunto de lives dessa semana. Isso com certeza vai ajudar aí no dia a dia da sua relação societária com os clientes e nos planejamentos sucessórios, né? A DR Jur perguntou aqui, né? As transações de cessão, venda de ações, etc., da SA de capital fechado, não são registradas no estatuto, não mesmo, tá? Essa é uma diferença das sociedades estatutárias frente às sociedades contratuais. Nas sociedades contratuais, como é a limitada, como é a sociedade de advogados, a simples pura, as figuras dos sócios figuram no contrato social. Eles são parte no contrato social. Já nas sociedades estatutárias, como é a SA, como é a cooperativa, você não tem os sócios figurando no contrato social. Eles aderem a essa condição na medida em que eles têm participação naquela sociedade. Então, isso não interfere no estatuto social. O estatuto de uma SA não é modificado com a transação acionária. Bom, é isso. Agradeço aí a audiência de vocês, o carinho de vocês nessa live de hoje. Amanhã, às 18 horas, eu estarei de volta com vocês para falar de um assunto que a gente não pode errar, não pode vacilar, que é cláusulas equivocadas, assuntos equivocados em contrato social. Amanhã a gente está junto de novo. Vou fechar aqui porque daqui a pouquinho eu tenho aula na minha turma, a Engenharia do Planejamento Sucessório. Para quem não fez ainda a inscrição, para a semana que vem, o evento Arquitetando a Limitada, segunda, terça e quarta, vai na minha bio e faz lá a inscrição. Grande Norberto Sartori, meu irmão, a gente está precisando tomar uma, meu filho. Não é só de estudar que vive o homem, não, meu amigo. Bora tomar uma. Ana Carolina Tedoldi, minha amiga querida, professora. Tem que ser seguida aí quem não segue. É isso, galera. Um beijo para vocês. Mais uma vez, obrigado. Uma ótima semana para nós e até amanhã. Fui!